Existe uma busca constante para chegar na frente, ser o primeiro, tornar-se um campeão, romper as barreiras, superando seus limites. Uma quebra constante de recordes, uma luta incansável contra o relógio. Ciência e medicina trabalhando juntas em busca da perfeição. Aliados à natureza, tentam encontrar a fórmula secreta da conquista. Até onde iremos? Qual será o limite? Só o tempo dirá. Integral Mix, alimentando campeões. Bom, pessoal, bom dia. Eu queria, claro, primeiro agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe o quanto é difícil sairmos da rotina do nosso dia a dia. Bom, esse simpósio, esse projeto foi pensado num momento em que o mundo todo só fala em crise, né? Que a gente vê os preços das matérias-primas, das commodities, indo para as alturas, pressionando o custo e, consequentemente, aumentando os preços das nações. Isso aumenta em nós a responsabilidade de fazermos um trabalho específico, um trabalho pensado, agregando tecnologia. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para trocar informação. A gente sabe do compromisso assumido pela Integral e por cada um de vocês de tornar o agronegócio do cavalo cada vez mais viável, cada vez mais forte. Então, a gente espera que a partir de ações como essa, a gente consiga colocar dentro de um produto integral mix, além de matérias-primas de qualidades inquestionáveis, também muito trabalho, tecnologia e conhecimento. A Integral vai cada vez mais ter esse tipo de atitude, propor esse tipo de encontro, porque a gente acredita, a gente quer ser realmente uma referência em relação à nutrição do cavalo, e a gente acredita que o caminho para isso é estar junto com vocês, veterinários, que estão no campo, é buscar da universidade conhecimento, informação, tecnologia, que muitas vezes está na prateleira, e queremos ser o canal, o vetor de viabilizar com que essa tecnologia, esse conhecimento cheguem para o campo a partir de produtos sempre pensados, muita responsabilidade e compromisso com o nosso negócio. Então eu queria agora apresentar o Bútalo, chamar o Bútalo para dar continuidade ao trabalho de hoje, apresentando aí a primeira palestra do professor. Pode falar. Bom dia, senhores. É um prazer tê-los aqui nesse evento da Integral. Eu vou estar coordenando esse evento todo dia aqui com vocês. Então, a nossa primeira palestra vai ser sobre criação e nutrição de cavalo equino tropical. Para isso, nós convidamos o professor Cláudio Haddad. O professor Cláudio Haddad é engenheiro agrônomo, tem seu mestrado em nutrição animal e pastagem pela Universidade Federal em Piracicaba, tem seu doutorado também pela mesma universidade, é consultor de várias empresas e de áreas, professor de zootecnia da Exalc até o final desse ano, né, professor? Está se aposentando ao final desse ano. Tem vários livros escritos e tem inúmeros trabalhos sobre nutrição de equinos e vai nos brindar com uma apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Os agradecimentos à comissão organizadora, a pessoa do Marquinhos aí, pela gentileza da lembrança do nosso nome. Eu talvez seja um dos poucos não veterinários presentes, então nós vamos falar um enfoque não tão veterinário dentro desse processo, certo? Tentando complementar ou auxiliar toda essa parte que envolve a exploração nutricional do cavalo em si. Quando a gente fala em nutrição do cavalo, a base da nutrição do cavalo é a parte de volumoso, porque o equídeo é basicamente um indivíduo vivo. Se nós pensarmos
do processo evolutivo do próprio cavalo há 65 milhões de anos, até chegar no ecos atual, nesses 65 milhões de anos, o que aconteceu foi basicamente uma modificação fisiológica, digestiva e ainda corporal, no sentido de fazer o animal se autoafirmar como herbívoro. Esse indivíduo aqui, ó, um pouco maior que uma uma raposa, o Eohippus, esse camarada vivia em florestas densas, quase no final do período áureo dos grandes dinossauros, e a única defesa dele era ficar quieto, ficar desapercebido dentro daquele mundo de carnívoros que vivia dentro da mata. Esse camarada aqui, ele tinha 4 dedos na mão da frente, 3 dedos nas patas traseiras, e ele andava sobre uma serrapilheira, folhas caindo, e essas folhas caindo, obviamente secando, o movimento dele seria percebido se ele não andasse com muita cautela. Algo muito parecido com um animal hoje que a gente chama de paca, certo? Mas nada a ver com a paca do ponto de vista parentesco. Muito bem, o que ele comia? Ele comia frutos que caíam e ele comia folhas. Então ele é basicamente um herbívoro. Aí toda aquela teoria cai um meteoro, o meteoro levanta uma poeira bastante grande no ar, isso impede a fotossíntese e as grandes florestas vão cedendo lugar para a savana. Esse indivíduo então, que vivia oculto dentro de uma floresta escura, ele tem então que partir para uma área de savana, de cerrado, de estepe. E o que faz esse indivíduo? A primeira coisa, ele tem que mudar a estratégia de defesa. Da defesa de ficar quieto, desapercebido, ele passa para uma defesa de correr. E para correr, ele precisa erguer de tamanho. Para correr, ele não poderia ter dedos, então os dedos se fundem num único, chamado casco. Toda essa parte torácica é desenvolvida então para permitir uma ventilação e esse indivíduo correr com mais eficiência. De um aparelho bucal relativamente simples, porque ele comia folhas tenras de dicotiledôneas, ele passa a ter uma necessidade de adquirir gramíneas. E gramíneas são menos nutritivas do que as dicotiledôneas, do que as folhas largas. E com isso, toda a parte dos molares passa a se desenvolver de tal sorte que ele é capaz de comer um alimento com alto teor de sílica sem estragar sua dentição. E 65 milhões de anos depois, ele vira um cavalo. E esse cavalo então é domesticado há mais ou menos 7 anos, provavelmente por algum povo indo-europeu, hoje próximo da Ucrânia, que descobriu que poderia montar um cavalo ao invés de comê-lo. Essa é a história do cavalo, mas uma afirmação clássica de que ele é herbívoro. Tudo isso que eu falei aqui está nessa transparência, mais uma. A dieta natural desse cavalo já de 100 mil anos para cá é constituída de gramíneas, basicamente gramíneas, algumas leguminosas, algumas espécies arbustivas, algumas espécies semi-arbóreas. Então ele tinha, dentro do universo vegetal, uma capacidade de escolher diferentes tipos de alimentos para combinar diferentes tipos de nutrientes. Ele estava submetido somente à seleção natural. Ou ele fugia do tigre de dente de sabre, ou ele fugia do ser humano que queria caçá-lo. Era só essa forma que ele faz, em termos de seleção. A domesticação é 4.000 anos antes de Cristo, tá certo? E aí o cavalo, ele passa a ser uma arma de guerra. A mais fantástica arma de guerra que a humanidade contou durante mais de 5.000 anos.
só se rivalizaria o cavalo quem tivesse uma marinha muito forte, né? E quem tinha então uma cavalaria forte e uma marinha forte estava basicamente, como se diz, a cavalo do ponto de vista bélico. Os povos nômades é que domesticaram o cavalo. Quando eles domesticam o cavalo passa a ser um indivíduo que acompanha rebanhos que já tinham sido domesticados antes do cavalo. O boi é anterior à domesticação, o carneiro, a cabra é anterior à domesticação do cavalo. Para fazer desse cavalo um acompanhante da pecuária nômade, é muito rápido, ele passa então a participar de todas as grandes civilizações clássicas. E o cavalo é usado então basicamente para guerra, esporte e lazer. A última vez que se fala em guerra com cavalo foi em setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. E a mais famosa cavalaria da Europa, a cavalaria polonesa na época, eles fazem uma carga de cavalaria em cima dos tanques alemães. E nesse momento se modifica o conceito de cavalaria. Toda a cavalaria polonesa é destroçada, e a cavalaria, então, como arma do exército, passa a ser uma cavalaria blindada, e o cavalo, basicamente, um indivíduo utilizado em observação, sabotagem, trabalho de sapadores, espiões e assim por diante. Hoje são muito poucos os exércitos que usam o cavalo realmente. Talvez o mais famoso dos cavalos do exército hoje seja a raça French Montana, na Suíça, que utiliza, basicamente são cavalos de tiro, e que utiliza a artilharia suíça para se deslocar nas áreas de montanha. Hoje, cavalo significa o indivíduo para o homem urbano que vai fazer esporte e lazer. Então, vocês como veterinários, como nós, como agrônomos, zootecnistas, nós produzimos indivíduos para esporte e lazer. Eventualmente, esse indivíduo também é utilizado em lida, mas nós produzimos indivíduos para esporte e lazer. Esse é o futuro do cavalo. E não é motivo nenhum para vocês ficarem meio chateados com essa conotação, porque engenheiros produzem jet ski, engenheiros navais produzem barcos, né? Existem engenheiros que projetam motocicletas de alta cilindrada, tudo isso para esporte e lazer. Então nós que trabalhamos na área animal não devemos ter nenhum pudor de dizer: produzimos indivíduos para esporte e lazer. Produzimos indivíduos, cavalos, para o homem urbano, certo? Onde o homem rural cada vez mais vai usar menos o cavalo, e está aí a Honda da Amazônia mostrando que motocicleta vai substituindo cada vez mais a tração animal. Seguinte. Bom, se eu tiver que fazer um histórico agora, nutricional desse cavalo, além desse histórico que eu estou contando, eu diria para vocês o seguinte: desde que o homem utiliza esse cavalo, domesticando esse cavalo para participar de atividades nômades, até mais ou menos o século XIX, cavalo era criado assim, ó, a pasto. Esse é o início da nutrição do cavalo. Era criado a pasto. As áreas de remonta, basicamente as áreas de remonta do exército, existia alguma manifestação de se dar algum alimento que não só exclusivamente volumoso para os cavalos. Mas essa aqui é a chamada fase de desenvolvimento livre. Os exércitos e suas cavalarias se deslocavam sempre numa condição de achar novas áreas de pastagem. No final do século passado, até 1950, ou melhor, no início do século passado, até 1950, a primeira metade do século passado caracterizou-se, seguinte, faz favor, por uma intensa estabulação. Então o homem, estudando nutrição, o homem fazendo com que os cavalos estivessem agora mais próximo da utilidade, mais próximo da utilização, começou a estabular o indivíduo de forma intensa.
pegando então a responsabilidade de nutrição desse cavalo. E quando você pega a responsabilidade da nutrição de um cavalo totalmente estabulado ou muito estabulado, aumentam-se os problemas, basicamente de cunho digestivo, né? Lembrando a vocês que o cavalo é um dos poucos animais domésticos, para não dizer o único, que não vomita. Então tudo que estiver errado dentro do cavalo e que entrou errado só tem um lugar para sair, tá certo? E isso faz do cavalo um indivíduo extremamente sensível a erros humanos. Então a primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, no mundo inteiro, houve grandes perdas de grandes raçadores causados por grandes erros no nutrir o cavalo, no alimentar o cavalo. É incontável o número de animais no Brasil que morreu de cólica, morreram de princípios de distúrbios digestivos, basicamente cólica, causados por erros humanos. Seguinte, salvo áreas de hípica, salvo preparo de exposição, preparo de animais para exposição, prova e leilão, você ter um aras com essa característica, isso aqui é anti-cavalo. Principalmente assim, com a baia virada para fora, onde ele durante o dia tem alguma forma de convívio com outros animais da mesma espécie, seja pelo odor, seja pelo som, seja pela visão. E quando chega a noite, você castiga ele colocando ele numa solitária. Ele que é um indivíduo gregário, ele que desde o início mostrou ao ser humano que cavalos sozinhos, para o pensamento do próprio cavalo, significa: eu sou a próxima vítima do predador. Cavalo só se defende em grupo, cavalo só tem psicologicamente segurança em grupo. Fazer isso é anti-cavalo. E vejam só como existe atividades anti-cavalo em larga escala no Brasil. A gente volta nisso. Aqui muitos de vocês conhecem isso daqui, né? Cudelaria Souza Leão, uma tragédia do ponto de vista da exploração de cavalo. Uma área verde em toda a área metropolitana do Recife, uma grande área verde, onde os cavalos são criados exclusivamente na areia, ou eram pelo menos até a época que a gente frequentava lá. E aí, o proprietário sempre dizia o seguinte: eu coloco à disposição do cavalo tudo que ele precisa, de tal sorte que cavalo aqui não precisa de nada. E essa foto foi feita 5 minutos após aquele luminar da ciência falar aquela bobagem. E quando vocês olham isso daqui, ó, vocês percebem o quanto estava errado as coisas lá dentro. Talvez a maior concentração de problemas ósseos em um aras até hoje visto no mundo inteiro seja ou fosse a Cudelaria Souza Leão. Seguinte, em 1960 começa um movimento no Canadá e nos Estados Unidos, e que se espalha pela Europa toda, de retorno ao ambiente natural. Cavalo não deveria ser intensamente estabulado. A gente admite intensa estabulação quando você está com propriedade do cavalo num determinado lugar fechado, uma hípica, por exemplo, ou quando ele está em exposição, prova ou preparo de leilão. Então, começou-se a criar cavalos a pasto de novo. E criar cavalo a pasto jamais significa criar mal um cavalo. Significa que o pasto é reconhecido como a base nutricional e você faz então todos os cuidados a pasto complementares, utilizando concentrado, o manejo nutricional, o manejo reprodutivo, o manejo sanitário e assim por diante. Esse fenômeno de retorno às pastagens, que começa em 1960, ele varre o mundo inteiro. O Canadá mostra que cavalos dão à luz
a menos 14, menos 15, em cima da neve, e isso não causa problema nenhum ao cavalo, causa problema ao profissional que trabalha com cavalo, que teoricamente teria que atender esse parto na neve, tá certo? Os australianos, os neozelandeses, os japoneses fazem disso aí quase que uma ciência, o sul-africano. E o Brasil adere a isso também. E é a hora que a importância da pastagem volta a ter o seu lugar no cenário nutricional, e também com a própria evolução do processo de conhecimento da ciência da nutrição, também se diminui bastante os casos de cólica, se diminui bastante os casos de distúrbios digestivos. Hoje, o conceito de pastagem para cavalo é assim, ó. Primeiro, ele é um conceito nutricional. Cavalos precisam de pastagem para ter a sua parte nutricional bem dirigida. Quando tem que ser privado da pastagem, que o alimento volumoso participe de uma forma correta e principalmente bem elaborada no processo de alimentação. Pastos têm uma função de exercício. Esse exercício pode ser em pasto, mas pode ser em areia, tá certo? Não necessariamente o verde, porque o exercício é uma desintoxicação muscular e a capacidade de síntese de vitamina D. E, finalmente, a última função descoberta é que o pasto tem um componente psicológico e social muito grande. Cavalos que estejam a pasto são cavalos que têm uma condição básica de sociabilidade. Então, algum processo psicológico negativo da privação do pasto deixa de existir nesse sentido. Em áreas de treinamento, ou áreas que ainda resistem o fato do animal ter que fazer a movimentação a pasto, então começam a surgir equipamentos tentando substituir, né? São as academias do cavalo, tá certo? Então, pista de natação, raia de natação, esse redondel de diferentes velocidades que faz com que o animal seja obrigado a andar ao passo, a trotar, a galopar, e galopar livremente ou galopar com mais rapidez. Isso aqui tudo é mecânico. Mas tudo isso daqui, de uma certa forma, mais o efeito da piscina, de uma certa forma, é paliativo, né? Piscina, por exemplo, é altamente questionável, né? Quando você faz um potro ter um desenvolvimento da sua capacidade aeróbica na piscina, sem medir a intensidade do trabalho, você faz o indivíduo trabalhar em ambiente de baixa gravidade, então todo o processo de formação e solidificação óssea é comprometido. Ainda em centros de treinamento, né, ou mesmo hipódromos, você tem as pistas. E quando você olha a carga que o animal é submetido a esse tipo de trabalho, normalmente a gente sabe que tudo isso é insuficiente, né? Mas não tem jeito se você trabalha em ambiente fechado, como é o caso de hipódromo, como é o caso de centro de treinamento para corrida, não tem muito jeito. Aqui é um centro de treinamento de puro sangue inglês, onde os cavalos ficam 100% nos piquetes. 100% nos piquetes. E esse cavalo só sai do piquete no momento que ele vai ser preparado para um leilão. Se ele for preparado para corrida, ele continua no piquete. Se ele for preparado para algum tipo de prova, mas no inglês é basicamente turf, ele continua no piquete. Só em caso de preparo para leilão é que ele é retirado daqui durante o dia e ele retorna à noite para evitar o efeito mais prejudicial do raio solar sobre o pelame. Então, uma questão basicamente estética, mas não uma questão de saúde. A parte psicológica e social, isso é conhecido há muito tempo, principalmente quem trabalha com cavalos de corrida, né? Então, cavalos de corrida que são submetidos a intensa estabulação, um determinado momento volta ao áreas de criação ou volta a uma propriedade específica para tal, onde
aqui não é o caso de cavalo de corrida, mas ele é capaz então de ter um desafogo psicológico do excesso de estabulação. São bastante os exemplos de cavalos que voltam a ter um equilíbrio psicológico, voltam a ser mais dóceis num partidor, voltam a ser mais sociáveis quando submetidos a um retorno ao regime de pasto. Qual é o comportamento do equino a pasto? Todas as categorias de cavalo correm, menos éguas no terço final da gestação. Éguas prenhes correm, porque éguas prenhes com potro ao pé, é o potro que se obriga a égua a correr junto. Garanhão corre, potro em crescimento corre, égua no início de gestação corre. Todo mundo corre. E todo mundo corre obrigando então a existir o não obstáculo. Então, se você for fazer um pasto para cavalo, lembre-se, pau, pedra, toco, valeta, cupim, nada disso pode ter. Principalmente quando o potro está nesse pasto. Que potros brincam com obstáculos, correndo em direção a eles e tirando fina. Tá certo? Então, uma hora ou outra, ele erra. E quando erra, se machuca. O comportamento do equino a pasto também gira em torno do seu hábitat de ingestão e de preensão do alimento, né? Cavalos fazem a preensão da forragem com o lábio. E como tem incisivos superiores, cortam a forragem muito baixo. Diferente, por exemplo, de bovinos. Bovinos, quando vão pastejar, eles utilizam a língua como órgão preensor. Então, o bovino enovela a forragem, prensa ela com o palato, o céu da boca, e com o movimento de cabeça arranca. O bovino arranca o pasto e o equino corta o pasto. E isso obriga a pastagem a ser extremamente resistente a essa defoliação intensa. Pastos para equino são diferentes de pasto para bovino, não do ponto de vista nutricional, mas basicamente pela resistência ou não ao processo de defolha. Cavalos apresentam intensa defecação na área. Herbívoros marcam os seus territórios através de defecação. Então, aqui existe uma série de erros que se cometem quando se explora cavalo, seja ele mais estabulado, seja ele mais livre. Garanhões têm direito ou devem ter direito a 2 piquetes, não um só. A 2 piquetes, no mínimo. Por quê? Porque existem aquelas propriedades que você tem um piquete para 2 garanhões. Solta um garanhão A pela manhã, recolhe ele no final da manhã, solta o garanhão B na mesma área. Ora, cavalos fazem a demarcação territorial via fezes. Então, quando você solta pela manhã o garanhão A, ele fala, mas eu marquei o meu terreno aqui. E quem que é esse B que defecou aqui intensamente? Preciso fazer com que a minha marca sobreponha a desse antagonismo, a esse competidor. E aí ele passa então a defecar intensamente sobre o que o B fez na tarde anterior. E quando chega a hora do B, ele faz a mesma coisa com o A. E o resultado final é que a área vira um grande bosteiro. Tá certo? Esse é o grande processo. Cavalos passam 2/3 da vida em pastejo. Bovino passa 1/3 da vida pastejando. 1/3 da vida ruminando. E 1/3 da vida não fazendo nada. O que os americanos e ingleses chamam de resting. Cavalos, quando pastejam, eles são altamente daninhos ao pasto. Não existe nenhum herbívoro tão daninho ao pasto que nem um cavalo. Primeiro, que ele apresenta grande seletividade. Esse é um grande problema. Ele apresenta seletividade intensa. Segundo, o cavalo é uma máquina de abaixar e levantar. Abaixar e levantar. Por isso que ele permanece muito tempo em pastejo. E por que ele não abaixa e fica constantemente abaixado? Porque por um processo atávico, ele sabe que se ele não levantar a cabeça e não ter uma visão geral do que passa em volta,
aquela memória atávica diz para ele que ele seria predado por um carnívoro. Então o cavalo faz isso constantemente. Cavalo corre sobre a área. Cavalo defeca intensamente para a área. Cavalo tem seletividade na área. Nada pior para um técnico do que tentar manter um bom pasto de cavalo. Exatamente porque ele é um indivíduo extremamente mal criado, mal educado para isso. Isso é muito importante. Quando o cavalo entra num piquete, o grupo de cavalos ou o próprio cavalo elege uma área que nós chamamos de bosteiro. E a palavra é essa mesmo, sem conotação nenhuma do ponto de vista pejorativo. E é por isso que se fala em aspas. O que é esse bosteiro? O bosteiro é uma defesa natural do cavalo contra uma reinfestação verminótica. Lembrando que na natureza, o cavalo volta a pastejar a mesma área muitos dias depois do que ele fez pela primeira vez. Ele tem espaço para andar. Quando você coloca ele num piquete, quando você coloca ele num potreiro, o que acontece com esse cavalo? A tendência é ele ter uma reinfestação verminótica muito grande. Então esse cavalo já elege uma área onde pouco pastejar, que é o chamado bosteiro. Quem não conhece isso, olha a condição de pasto e fala assim, nossa, mas esses cavalos estão muito mal criados, né? Então, está sobrando pasto numa área e está hiperpastejado em outra área. Eu vou deixar os cavalos mais tempo antes de mudá-lo, porque tem capim disponível. Crasso engano. O cavalo não volta para a área de bosteiro, a não ser que ele passe uma fome intensa, mas ele não volta. Então o resultado final é que na área super pastejada existiria então uma degradação dessa pastagem, e na área subpastejada você teria uma condição de pastagem melhor. Então sempre tende a uma heterogeneidade. Como é que eu faço para eliminar esse efeito do bosteiro? Cavalos têm que ter uma permanência menor no pasto, não pode ficar muito tempo. Quando você sentir que uma área é mais pastejada e a outra é menos, vá na área menos pastejada e você abrindo a relva com o pé, você vai sentir que existe uma concentração de fezes mais intensa. Ah, tá legal, aqui é o bosteiro do cavalo. Antes de ele super pastejar aquela área não bosteiro, certo? Você tira os animais, promove uma roçada de igualação, aduba, e em média 22 a 28 dias, dependendo da latitude que nós estamos falando aqui no país, toda a parte de odor ela é mascarada, e o animal, quando retorna à área novamente, ele não necessariamente elege a mesma área como bosteiro. Isso aqui é a demonstração clássica que você tirou o animal do piquete e não fez a roçada de igualação e adubação. Então todas essas áreas aqui, ó, são áreas onde existe acúmulo de fezes. Cavalo não vai comer isso aqui. Na Europa se utiliza normalmente 5 carneiros para cada cavalo. E aí coloca o carneiro na área aqui, ó. O carneiro vai direto no murundum do cavalo, onde tem os vermes do cavalo, ingere a forragem lá dentro e ingere os vermes do cavalo, que no carneiro não completa o desenvolvimento. A mesma coisa, onde o carneiro defecar, e vocês sabem que carneiros são pensões de verme, tá? Onde o carneiro defecar, o cavalo vai comer a parte vegetal ali, sem problema nenhum. Vai ingerir vermes do carneiro, que no cavalo não completa o ciclo. De modo que uma espécie tende a limpar a área do outro. O único problema é que você, na cerca, teria que fazer a vedação ao carneiro, né? Então, por exemplo, no Sudeste, é muito comum você colocar uma vaquinha Jersey para cada 5 cavalos do plantel. Ela vai fazer exatamente o mesmo efeito. Garanhões fazem uma movimentação no limite do piquete.
eles são territoriais. É por isso que dificilmente um piquete de garanhão não vai deixar uma trilha na sua parte mais externa, no seu perímetro externo, né? Garanhões precisam de abrigo. É por isso que, quando você vai fazer um aras, você precisa pensar num abrigo garanhão. O que é um abrigo garanhão? É uma baia cuja porta é permanentemente aberta para o piquete. Permanentemente aberta. Ele entra se quiser e sai se quiser. Mas a alimentação de concentrado é dado dentro dessa baia. E é a hora que o camarada coloca o cavalo lá dentro, por chamá-lo simplesmente, fecha a porta que está permanentemente aberta, fornece o concentrado na quantidade correta, aí faz toda a parte da higiene no cavalo, a vistoria e assim por diante. Ainda como comportamento, lembrar que potros praticamente não bebem água até 30 dias de idade. Então, bebedouros de piquetes maternidades não precisam dar acesso a potro. E mais do que 30 dias, potro não fica na maternidade. Então, a altura do bebedouro não necessariamente precisa contemplar o potro. Uma alta exigência em minerais. Todos os cavalos têm uma exigência mineral grande. Quanto mais o cavalo é trabalhado, quanto mais ele é utilizado, submetido a um esforço, maior a sudorese, maior a perda em minerais. Todos os cavalos necessitam nutricionalmente da complementação com concentrado. Se você fizer, desde o indivíduo que tem a menor necessidade em concentrado, um cavalo de tropa, daqueles que usam um dia, descansa 6, até um indivíduo submetido a uma intensa prova, por exemplo, um quarto de milha, um puro sangue inglês de corrida, desse menos até o mais, é como se trabalha a porcentagem de concentrado. Esse aqui praticamente isento, ou um concentrado muito pouco dentro da dieta, até 92%, 93% de concentrado para o cavalo atleta submetido ao intenso desgaste físico. E a mesma coisa o volumoso, né? A diferença ou a soma entre concentrado e volumoso tem que estar sempre 100. O que é que come um cavalo? Cavalos comem volumosos e complementa com concentrado. Isso tem que dar 100 na porcentagem total de matéria seca. Cavalos também se estratificam. E aí vem um outro problema. Cavalos ou éguas têm que comer isolado de outras éguas, de outros cavalos. É o princípio básico da unidade de serviço, que é também chamada no Brasil todo de lanchonete, né? O que é uma lanchonete? Ela só funciona se ela tiver divisões onde uma égua não consegue perturbar a égua do lado. Se eu colocar um coxo contínuo sem divisões, isso não é uma lanchonete, tá certo? Isso não é uma unidade de serviço. Por quê? Porque uma égua dominante, ela tira espaço de 3, 4 éguas dominadas. Provavelmente coma 150, 200% da necessidade, enquanto que as outras comerão 30, 40% só do que precisariam. Então, a pasto, quando você fornece concentrado, e fornecer concentrado a pasto é uma obrigatoriedade dentro de um processo racional de criação, éguas têm que comer separadamente. Potros têm que comer separadamente pós-desmama. Já existe hierarquia. Potros até a desmama podem comer num coxo único, que seria o creeper. Aí não existe a hierarquia maximizada. E o creeper tem que estar no campo visual da égua. Ela vai comer a sua ração tranquila e ela vai estar percebendo que o seu potro está sendo bem cuidado também. Ainda como comportamento, cavalos apreciam casca de árvore. Existem certas árvores que é uma tragédia você ter num aras, que é o faveiro, é um deles, né? O cavalo gosta de comer madeira. E nem sempre comer madeira significa
distúrbio nutricional. Provavelmente, comer madeira, quando não é uma madeira de alta palatabilidade para cavalo, e ninguém descobriu por que existe isso, é porque existe um processo de falta de fibra dentro do processo nutricional. Aqui um negócio interessante, cavalos brasileiros de hipismo, o sujeito cercou uma área, aí ele chamou lá, falou, meus cavalos estão comendo árvore. E a quantidade de árvores era muito grande, não tinha como defender. Vai comer todas. Falou, não tem problema, se matar eu vou fazer um morão do que resistir. Aí come o morão também, né? Então, cavalo é um bicho mal educado no pasto. Sempre. E outra coisa, ensina maus hábitos para os outros. É mais ou menos que nem uma FEBEM. Particularidades, né? Eu digo que cavalo gosta de madeira, mas isso aqui não é normal. Eu digo para vocês que vocês têm que proteger árvores, tá certo? Porque o cavalo tem uma predileção em exercitar a sua boca em árvores. Você pode fazer a proteção com esse cercado, ou você pode enovelar aqui, num fuste reto da árvore, tela número 8 de galinheiro, tá certo? E aí o cavalo, quando for botar a boca lá, ele bota a boca na tela. Não tem o prazer de continuar. Seguinte. O que eu quero quando eu vou fazer pasto para cavalo? Quando eu vou trabalhar com volumoso, eu falo pasto, mas a consequência do pasto é um feno de boa qualidade, né? Então quando eu falo pasto, nós já estamos lá para frente falando de feno também. Primeiro, eu preciso de alto valor nutritivo. Cavalos respondem a valor nutritivo de pasto. E, infelizmente, para quem trabalha com fábrica de ração, quanto melhor a qualidade do pasto, menor o consumo de ração. Esse é clássico. Precisa ter boa relação folha-haste. Por quê? É na folha que reside o maior valor nutritivo. Então, muitas vezes você chega num lugar no Aras, onde você tem basicamente uma espécie forrageira que foi consumida nas folhas, e ainda tem os talinhos ali, mostrando que o que ficou já era para ter tirado os animais, roçado, feito uma adubação de cobertura para reestimular a rebrota da folha. Pastos de cavalo têm que suportar intensa desfolha, exatamente pelo hábito de consumo que é um pastejo baixo. Capacidade de suportar pisoteio, porque cavalos comem com uma boca e 4 cascos, né? Então, como ele corre muito sobre a área, sempre existe um dano físico ao pasto, mostrando que é um indivíduo mal criado em termos de ser herbívoro. Pastos têm que apresentar alta capacidade de rebrota, não pode demorar muito tempo para rebrotar, né? E tem que ter palatabilidade. Quando a gente fala em gramínea, de uma certa forma a gente tem todas essas características em algumas espécies bem determinadas. Leguminosa é um pouco mais difícil. A manutenção de leguminosa em pasto, seja para boi, seja para cavalo, ela é uma característica brasileira restrita ao Nordeste, é restrita ao semiárido. Tentar manter leguminosa fora da condição de semiárido é extremamente difícil, tá? Eu não tenho nada contra a leguminosa, e eu trabalho com pecuária orgânica, é obrigado à utilização de pasto consorciado, mas quando você foge do semiárido, normalmente a agressividade da gramínea ou de algumas leguminosas impede um convívio bem feito. No semiárido é bem mais fácil. Então, leguminosa tropical não é fácil manter em nenhuma pastagem de nenhum herbívoro. Para cavalo, então, é mais difícil ainda. Existe uma situação um pouco mais cômoda quando você trabalha no semiárido. E por que semiárido é mais cômodo quando você trabalha em relação às outras regiões de tropical úmido? Exatamente porque o semiárido segura a agressividade da gramínea. E o semiárido implica num crescimento do sistema vegetativo de forma bastante intensa para procurar água e nutrientes, de modo que os dois crescimentos se equilibram. É por isso que a Austrália é o único lugar, um dos pouquíssimos lugares tropicais do mundo onde existe sucesso na consorciação, né?
entre gramínea e leguminosa. Área tropical, diga-se de passagem. Seguinte. O que se usa muito, gênero Cynodon, esse é o gênero que é mais utilizado em pastagem de cavalo em todo o Brasil, tá certo? Mas entra a digitária, que são as pangolas, que são os transvala, braquiária no caso de umidícola, agora a Embrapa está soltando a tupi, né? A Dow AgroScience lançou o Convert, e há indícios que o Convert seja consumido por cavalo, e é por semente, facilita. Todo o gênero pânico, certo? Desde o velho colonião, né, passando pelo Tanzânia, pela Mombasa, pelo Maasai e assim por diante. Andropógon, quando é novo, seja para bovino, seja para equino, de excelente qualidade. O Rhodes, que é o gênero Cloris. Os páspalos, que são os únicos pastos realmente brasileiros ou sul-americanos em todo esse processo. Aqui entra muito o Pensacola, que é bastante efetivo no Rio Grande do Sul como pasto de verão. O gênero Penicetum para cavalo é basicamente o quicuio verdadeiro e não o capim-elefante, embora o capim-elefante também possa ser utilizado, seja em pastejo, seja em corte. E para corte nós temos muito aquilo ali, né? A alfafa, o elefante, o próprio Cynodon, Tifto 85, as estrelas, o Coast Cross e a braquiária representado pelo capim umidícola, né? O quicuio da Amazônia. Se utiliza isso, mas eu diria para vocês que 80% dos pastos do Brasil em cavalo se baseiam aqui, ó, em Cynodon e digitária. Coast Cross, o Tifto 85, 44, a Flora Kirk, os Gigs, todas as bermudas, estrela africana. Alguns são excelentes, né? Essa estrela é fantástica. O Tifto 85 é fantástico. Agora, 44, Flora Kirk, o Coast Cross já tem produção bem menor, né? E o Gigs, ele também é um Cynodon texano bastante utilizado aqui no Brasil e ele se manifesta bem, principalmente em áreas onde o volume hídrico é relativamente pequeno. No gênero digitária, a Transvala e o Pangola. Transvala é o Pangola melhorado na Universidade da Flórida, né? Maior produção, maior sistema radicular, maior capacidade de retenção de água e nutrientes. A braquiária nós temos praticamente 3 espécies aí, talvez o Convert na 4ª espécie, né? A Tangola, que é um híbrido entre o Bengo e a Tannergrass, braquiária radicans e braquiária mútica, né? Área de brejo, área de inundação constante, a umidícola, que suporta tanto inundação quanto sequeiro, e o Bengo, que é o Angola, basicamente de área de inundação. No pânico nós temos Tanzânia, Colonião, Centauro, Maasai, Aruana, todas as espécies de pânico possíveis o cavalo pode utilizar. Lembrando que quando você maneja pânico, você tem que tomar muito cuidado com mortalidade de animais. Cavalos são sensíveis a erros de manejo de pânico. Vocês que são veterinários sabem que existe uma mortalidade de cavalo muito grande, né? E que existe aí todo um bando de gente estudando se é fungo, se é bactéria. Não é nada disso. É erro de manejo no capim. Principalmente um capim de alto crescimento e de amadurecimento muito rápido, que é o Maasai. Depois a gente pode responder alguma coisa mais específica. Andropógon é fantástico desde que ele seja manejado baixo, né? Então sempre uma relação folha-haste favorável. Cloris já praticamente não existe mais, é o capim de Rhodes, um capim que foi utilizado muito tempo como capim de feno, mas hoje caiu em desuso por ter uma baixa capacidade de pisoteio, né? Seguinte. Pensacola, grama de burro, Tifton 9, esses são todos do gênero pásparo. Todos eles são alta resistência como manutenção de estande, manutenção da pastagem. Mas altamente dependentes também de água. Tá? Então, quando você tem uma seca pequena, ele sofre pouco. Se a seca for grande, ele não vai sumir da área, mas ele praticamente não tem produção.
O quicuio verdadeiro hoje está restrito a uma ou outra região do Brasil só. Antigamente toda a área de bezerreiro tinha o quicuio verdadeiro. E isso aí era utilizado como pasto de bezerro, né? Em exploração leiteira. Um capim que exige uma matéria orgânica muito grande. Hoje ele está restrito em áreas de turfa. Quem quer ver quicuio verdadeiro em larga escala, vai na região metropolitana de Curitiba, onde está o aeroporto lá dos paranaenses, e ali toda a área é uma turfa enorme. O quicuio chega a 23% de proteína, um negócio fantástico. E os modismos acabam trazendo coisas incríveis. Por exemplo, lá se tira o quicuio para se plantar, ou se tirou o quicuio para plantar coast cross, né? Você tira um de 23 de proteína para pôr um de 15 e acha que está fazendo um grande negócio. E o elefante, que com muito cuidado também pode ser manejado para pastejo, mas normalmente é utilizado para corte. Não existe jantar de graça. Se você puser um capim de alta exigência nutricional, você precisa de fertilidade do solo. E capins bons para cavalo são capins de alta exigência nutricional. Quer dizer, se você não fizer fertilização constante na área, há uma tendência que uma área mesmo fértil tende a perder a fertilidade com o tempo. Então, pastos de cavalo normalmente exigem fertilidade do solo. Aí se eu colocar o quicuio da Amazônia, a umidícola, por exemplo, que tem uma exigência baixa, não tem jantar de graça. Exigência baixa também fornece poucos nutrientes, você tem que complementar mais com o concentrado. A maioria dos pastos de cavalo tem propagação por muda. Isso aí não é problema. Primeiro que os plantéis de cavalo não são muito grandes, o que você vai formar não é muito grande. Segundo, você não forma pasto de cavalo com a mesma frequência que forma pasto de boi, tá certo? Então quando você forma um pasto de cavalo, você cuida dele. Então é muito comum você ter aras aí com 18, 20 anos com a mesma forrageira aí. Quando você vai aos Estados Unidos, até hoje o capim tropical ou subtropical mais utilizado nos Estados Unidos é a bermuda, que é a primeira de todos os híbridos que foram desenvolvidos na estação experimental de Tifton. Você vai perguntar para o camarada o que é Tifton 85, o que é 44, o que é Floraquir, o que é Florico, Florona, o americano não sabe. Ele inventou e não sabe. Que quem é novidadeiro e traz isso aqui é o brasileiro. Alto valor nutritivo. O feno tem que ser de boa qualidade, então não pode ser forragem larga, forragem que tem uma relação haste-folha negativa para secagem, que faz uma colonização rápida do terreno, porque pragas existem em profusão, há uma tendência das invasoras a tomarem conta de um terreno quando você planta por grama, ou quando você grama, quer por muda o terreno. Todos os pastos de cavalo têm baixa resistência ao fogo. Para ser resistente ao fogo tem que ter estolão, tem que ter rizoma, que é um sistema radicular que anda paralelo ao solo. Se você queima a parte de cima, esse rizoma acaba recuperando a planta. A maioria dos pastos de cavalo não tem rizoma. E os valores nutritivos das pastagens são muito próximos. Aqui, muito rapidamente, quando eu vejo a digestibilidade in vitro, que é o aproveitamento que os capins têm, veja só, olha, coast cross com 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dias de desenvolvimento, comparados com outros sínodons, né? Florico, Florona, Floraquir, vocês vão ver que as condições são muito semelhantes. E uma coisa muito interessante, à medida que você aumenta o número de dias de aproveitamento, os sínodons caem o valor nutritivo devagar. É como se ele fosse um capim favorável a que a gente chama de fenação em pé, né? Diferente, por exemplo, da digitária, ó. Digitária cai mais rápido. Pensacola então despenca. O Tifton 9, que é um páspalo, também apresenta uma condição relativamente boa nesse sentido. Se a gente passar para o seguinte, vocês vão ver teores de proteína, né? Então aqui proteína na parte aérea, olha, entre 20 e 30 dias, você tem os maiores teores de proteína. Então, quando é que eu tenho que tirar o animal e quanto descansa o pasto? Em média entre 20 e 30 dias, mas 20 e 30 dias é um universo, né? Existem pastagens com 21 dias, existem pastagens com 25 e assim por diante. Hoje,
Hoje não se fala em dias de descanso, mas se fala em porcentagem de interceptação da luz solar. Quando a pastagem apresentar 95%, 90% de interceptação solar, é hora de você colocar o animal de novo. Então sempre normalmente é um descanso menor do que as recomendações antigas. Mas para mostrar que a grande parte dos sínodos, as diferenças são relativamente pequenas. Seguinte. Quando você implanta a pastagem, fundamental o controle de erosão, preparo profundo do solo, nada de inventar de fazer plantio direto, plantio na palha, porque você forma a pastagem de cavalo uma vez a cada 20 anos, né? Então, faça um preparo, faça uma banca, um banco de fertilidade grande, principalmente com calcário. Correção de pH, o ideal é acima de 60% de saturação de base. Destorroa bem o solo, quer dizer, prepara o solo bem para evitar que no torrão que você não preparou bem tenha sementes de invasoras. Seguinte, faz uma correção para fósforo, potássio, enxofre, micro. Só lembrando a vocês muito rapidamente, cálcio, fósforo, enxofre e magnésio é a base da casa, é o alicerce da casa. Rapidamente, calcário e super simples é a base da casa. Para você erguer as paredes, é que você precisa de argamassa de nitrogênio, de potássio e de micronutrientes, certo? Então, se você faz a base, você tem virtualmente um pasto indestrutível. A sulcação para mudas em torno de 40 centímetros, né? Plantio seguido de compactação. Utiliza herbicidas em seguinte, faz uma cobertura com 35, 40 dias e a primeira utilização do pasto se faz com ceifa mecânica. Não coloca o cavalo para comer. Cavalos são mal educados, tendem a arrancar a pastagem, certo? Então a gente usa uma ceifa mecânica, usa um feno e depois na segunda utilizada. Seguinte, muito rapidamente a retirada de mudas, normalmente é feita com scraper nas empresas que vendem. Aqui está separando as mudas, normalmente 3 internódios no mínimo por muda. Isso aqui é uma muda bastante eficiente para plantar. Essa planta aqui é o Tifto 85. Seguinte, você sulca o terreno que já está preparado do ponto de vista fertilidade, já houve a base de fertilidade, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio. Deposita as mudas nesse terreno, fecha os sulcos. Seguinte, isso lá em São Paulo, isso em Minas, isso no Paraná, é um trabalho basicamente efetuado por mulheres. Mulheres fazem um trabalho muito bem feito e depois elas não se arvoram de direito de achar que sabe tudo, então não vem com vício. Seguinte, fecha aí o sulco de plantio. Seguinte, e se compacta. Aqui, como a área é pequena, está compactando com a roda do trator. Mas existem rolos compactadores que fazem isso. Por que a gente compacta? Porque não adianta pôr a muda no solo. É preciso que o solo abrace a muda. Se você, depois do plantio, tiver uma semana, 10 dias de seca, quando você tem a compactação em seguida, isso segura a umidade. Então o segredo de formação de pasto por muda, seja para cavalo, para boi, avestruz, o que vocês imaginarem, é a compactação. Seguinte, quando você compacta, você tira os sulcos e você favorece a área para ser fenada sem prejuízo da barra segadora do feno. Seguinte, aí passa herbicida pré-emergente das pragas. Seguinte, e a primeira utilização é feita basicamente por feno. Quando você usa o feno, você não faz abalo de raiz. E a rebrota do capim e a rebrota da raiz é mais forte. Seguinte, como é que eu conduzo uma pastagem para ter o melhor volumoso possível? Eu tenho que adequar o número de animais com o tempo de permanência. Lembrando principalmente que cavalo elege o bosteiro dentro da área. Um período de descanso que vai variar de 21 a 28 dias. Esse verão aqui é o verão sudeste, centro-oeste, é um verão úmido e não o verão de vocês aqui que é o seco. Aqui essa condição seria maior. Uma roçada de igualação, depois que você tira o cavalo, aduba e controle de invasoras e veda do pasto. Você monitora a fertilidade do solo anualmente, quer dizer,
Anualmente você tem que ter toda a condição da fertilidade para poder fazer o planejamento e ficar atento a sinais de degradação. Vamos lá? Mais uma? Olha, aqui tem pasto. E o cavalo vai comer a brotinha. Isso é clássico em cavalo, certo? Porque ele é altamente seletivo. E aqui com certeza tem áreas de bosteiro. Seguinte. Essa fotografia, por incrível que pareça, isso é puro sangue inglês. E é tudo errado aqui, né? Puro sangue inglês, quarto de milha, lusitano, raças mais sanguíneas, não pode apresentar-se dessa forma aí. Esse típico marasmo aí. Isso é erro nutricional. E acreditem, como é que isso é erro nutricional? Cavalos não devem ficar aqui no cantoneira deitado, com ar de boi sonso ruminando. Nesse aras o erro é excesso de energia. O camarada deu muita aveia para os animais, certo? Se ele tivesse dado isso em milho, teria matado os animais, tá? Mas ele errou em aveia. E a energia em excesso para cavalo é justamente o contrário do que a gente imagina. Cavalo não sai com a estamina máxima, não. Ele fica no marasmo, tá? Então, aqui está errado o programa nutricional em termos de volumoso, excesso de energia, perdão, de concentrado, e volumoso, olha, com sinais claros de degradação da área. Seguinte. Pastos degradam das cantoneiras para o centro. Cavalos gostam de ficar na cantoneira. Como é que eu tiro o cavalo da cantoneira? Usando os mesmos princípios que ele evita o bosteiro. Então, quando eu tenho um aras e ele começa nos pastos a degradar dos cantos para o centro, eu pego a cama de cocheira, sem curtir, sem nada, limpou a cama de cocheira, vai direto para a cantoneira. Naquela cantoneira, o pouquinho de chuva, o pouquinho de umidade, aquele esterco faz com que o pasto volte. E o cavalo não fica lá por causa do odor de fezes e urina. Então você maneja o pasto colocando aqui o esterco recém-retirado das baias de contenção. Seguinte. Isso aqui é errado. Programa nutricional errado, tá certo? Eu digo para você, aqui excesso de energia na forma de aveia e falta de fibra que tinha aqui, porque o pasto era muito pouco consumido. Seguinte. Do bebedouro também em diante existem o processo de degradação. É o mesmo princípio, você enche de esterco aí. Cavalo tem muito mais necessidade de beber água do que realmente ficar perturbado pelo odor, então ele vai, bebe água e cai fora, tá certo? Então não vai afetar nada nisso daí. Seguinte. Isso é o comportamento normal de um aras bem organizado, quer dizer, quando você para alguma coisa diferente, se mostra alguma coisa diferente, os cavalos vêm a você, certo? Então isso aqui é normal. É o mesmo puro sangue inglês daquele outro aras, é a mesma raça, a mesma idade, e olha, todo mundo apresentando-se num sinal mais vivo, mais esperto. Seguinte. Outra coisa do ponto de vista funcional e estético, né? O que é que tem de errado essa cerca aí com varão de eucalipto? Não, está perfeito. Essa cerca não tem nada de errado. Errado está esse coxo aqui, ó, que está no sentido transversal da cerca. Porque cavalos gostam de correr no limite do pasto. Mas a contenção é mais do que suficiente. Nenhum cavalo vai varar isso aí, a não ser que seja um cavalo saltador. Seguinte. Então não confunda uma coisa feia com uma coisa não funcional. Ela pode não ser agradável de ver, mas ela funciona. Tá certo? Ó, isso aqui é extremamente agradável. E desnecessária a terceira régua. Terceira régua você usa para garanhão. 2 réguas já é suficiente para você fazer a contenção de todas as categorias no pasto. Seguinte. Aqui, para você proteger uma árvore, basta você enrolar aqui uma tela de galinheiro aí, arame 8. Aí você prega isso aqui com um grampo. O cavalo não mexe na árvore, ela permanece lá, fazendo sombra sem ser afetada. Vamos responder pergunta que fica melhor. Bom, gente, agradeço o professor Cláudio pela apresentação. E está aberta aí a sessão de pergunta. Então, quem quiser, fique à vontade. Se quiser mandar por escrito, se quiser falar pessoalmente, a gente passa o microfone.
Vamos conversar um pouquinho em distúrbios nutricionais, tentando entrar aí na área de vocês, mas só arranhando a coisa. Carinchada, ela pode ter duas etiologias principais em cavalo. A primeira é quando você tem uma coisa rara de acontecer, que é uma baixa disponibilidade ou de cálcio ou de fósforo, certo? Então, tal gramínea, por caso de setária, o próprio quicuio, tem princípios que indisponibilizam cálcio e potássio e cálcio e fósforo, que é basicamente oxalato. Essa é uma das razões. Mas isso, dentro do universo de carinchada, não representa 1% no Brasil. No Brasil, carinchada é sinônimo de desbalanço cálcio-fósforo. Então, por que a umidícula, por que o biloela pode dar carinchada? Porque a diferença entre cálcio e fósforo na planta, não necessariamente refletindo o cálcio e fósforo no solo, mas na planta, a relação cálcio-fósforo passa de 50 para 1. Tem muito cálcio e pouco fósforo. Então, quando você tem uma relação cálcio e fósforo desequilibrado, você tem uma chance grande de desenvolver carinchada. Então, é mais ou menos assim. Você entra numa propriedade e pergunta: qual é o sistema de criação aqui? Não, o sistema aqui é pasto. Pastos do Brasil normalmente tem muito cálcio e tem pouco fósforo. Essa é uma relação básica no Brasil. Então, como é que eu reverto a carinchada, se eu pegar a tempo o processo? Eu tenho que aumentar o concentrado, aumento a ração. Ração tem mais fósforo do que cálcio. E isso equilibra a relação cálcio e fósforo para 1,5 para 1 até 7 para 1. Porque entre 1,5 para 1 cálcio e fósforo e 7 para 1 é que a matriz óssea aceita a entrada dos dois elementos, tanto cálcio quanto fósforo. Quando você passa de 7 para 1, a relação, ou você diminui de menos de 1,5 para 1, aí você tem perigo potencial ao contrário, mais fósforo do que cálcio. Então, mais fósforo do que cálcio é quando você entra num estabelecimento onde os animais são muito estabulados, onde o acesso ao volumoso é pequeno. Está faltando aí, não é o fósforo, é o cálcio. Aí a terapia que vocês fazem de Calfon funciona. Mas quando o problema é o contrário, falta fósforo e sobra cálcio, se vocês entrarem com a terapia de Calfon, vocês aumentam a carinchada. Aí tem que trabalhar com catosal para reverter rapidamente. Tá certo? Então, 95% das etiologias de carinchada é desbalanço cálcio-fósforo. E muitos capins têm esse desbalanço natural. O midículo é uma, o colonião é outra, o gênero pânico tem muito disso daí. Então, muitas vezes, só você melhorar a ração ou tirar a ração para determinado momento, você reverte isso. Lembrando que carinchada é reversível até um determinado momento. Depois de um outro momento, você perde a geração toda. Tudo bem? Então, é desbalanço cálcio e fósforo. Eu citei, por exemplo, mortalidade no Maasai. Provavelmente vocês não vivam esse problema aqui. Mas, por exemplo, quando você vai ao Maranhão, você vai ao Pará, quando você faz toda a parte do Mato Grosso, quando você vai a Goiás, vai a Mato Grosso do Sul, você vai a São Paulo, Paraná, o que morre de cavalo com capim Maasai é um absurdo. O maior exemplo aqui é a agropecuária Santa Bárbara, no Pará, né? E a Embrapa está estudando isso há muito tempo, e é um negócio muito simples. Só morre cavalo no Maasai, no capim Maasai, cavalo de lida, cavalo de fazenda. Cavalo de aras não morre. Por quê? Porque cavalo de fazenda, o sujeito faz o seguinte: ele pega um piquete grande, que é de boi, forma em capim Maasai e fala assim: aqui eu vou botar minha tropa. Quando chega o inverno chuvoso, e aí o calor é grande e a água está ali, o capim cresce muito rápido. Ele vai perdendo folha e vai criando talo. E mesmo as folhas vão ficando num sentido muito mais fibroso. De uns 20, 30 cavalos que a gente presenciou junto com veterinários, a mortalidade um pouco antes de acontecer, ou logo depois que aconteceu e que foi feita a autópsia, 100% apresentava o quê? Constipação física do trato digestivo. Então o cavalo vai comendo folhas mais velhas, com alto teor de fibra, com alto teor de lignina, por uma necessidade, e aí acontece isso.
Então, ao invés de ficar pensando em remédio tudo, pensa num implemento que toda fazenda tem, que chama roçadeira, né? Então, o capim cresceu demais, está perigoso o animal comer folha mais fibrosa, tudo. Passa a roçadeira e faz o capim comer o cavalo comer a brota do capim. Uma relação folha-haste bem mais positiva para a folha e muito menos fibra. E aí você segura a mortalidade em qualquer lugar. Não é processo biológico a mortalidade em Maasai, mas é um processo basicamente físico. Alguns capins pode ser proveniente aquele tipo de sensibilidade, descamação na pele do animal, encaroçamento do pescoço. Aquilo, no caso, o pessoal, os leigos associam a milho no procedendo isso aí, e alguns capins braquiários também podem desenvolver esse tipo de alergia. Tá. Em cavalo não é muito comum, mas acontece. Ele é mais comum quando você tem boi, e principalmente bezerro, né? Então, normalmente, qual que é a etiologia disso? A etiologia disso é que aquele fungo Pitomyces cartarum, que existe em todo lugar, ele é cosmopolita, em condições especiais de umidade e calor intenso, e principalmente uma macega em decomposição, quer dizer, quando você tem bastante capim não consumido, quando você tem calor e quando você tem umidade, esse fungo, que ele vegetativamente não faz mal para ninguém, ele passa a ser reprodutivo na forma de esporos. Então, um fungo cosmopolita começa a produzir esporo. Esse esporo que é o problema. E esse esporo tem uma substância chamada esporodesmina, que é tóxica. O que ela vai fazer? Ela vai chegar, vai impedir a saída da bile. Ela vai congestionar os dutos biliares. Quando o cavalo, quando o ovino, quando qualquer herbívoro come o capim, o que acontece com a clorofila? Em condição normal, a clorofila presente no capim, ela se transforma num outro pigmento chamado filoeritrina e é eliminado pela bile e fezes. Esse é o caminho normal da clorofila. A clorofila não tem valor nutritivo nenhum para nenhum herbívoro. Muito bem, esse fungo congestionando os dutos biliares, ele vai impedir que essa filoeritrina saia do corpo. Aí ela vai e começa a entrar na circulação periférica. E aí, com a presença de sol ou luz solar, vai dando reações fotoquímicas. Então, aí a fotossensibilização, nesse caso mais comum no Brasil, é causado por um fungo, Pitomyces cartarum. Como é que eu elimino esse fungo? Você usar fungicida no pasto é muito caro, certo? Então, os neozelandeses, que têm esse problema muito sério em azevém, eles descobriram que se você pegar uma dieta e aumentar o teor de zinco 4, 5 vezes na dieta, então, fazer o herbívoro comer 4, 5 vezes as necessidades em zinco. O zinco é um elemento protetor, não só dessa parte desobstrutiva dos dutos biliares, como também matéria-prima para a defesa de epitélio, né? Todo mundo aqui que trabalha em laboratório conhece picrato de butezim, que é uma pomada clássica, né? O que é? É vitamina A e zinco. Então, quando dá a fotossensibilização, tá certo? Qual que é o procedimento normalmente que vocês fazem como veterinário? Vocês tiram o animal da área problema, não é isso? Quando você tira o animal da área problema, aquela entrada da esporodesmina cessa, porque ele está numa área isenta. Então, naturalmente, o animal vai começar a se desintoxicar. Aí vocês entram com um hepato estimulante. Se a ferida já for relativamente grande, vocês vão entrar com o uso tópico de pomada, tudo, e aí vai com antibiótico terapia e o bicho volta ao normal. Mas se ele for reintroduzido no lugar, ele volta a ser, outra vez, fotossensibilizado, né? Então, um jeito de você manter o animal lá, toda essa terapia que vocês utilizam está correta, mas se aumentar o teor de zinco, aumenta a resistência para manter o animal na própria área. Isso, excesso de energia. Então, é mais ou menos assim. A gente acha que se a gente comer energia, né, vamos comer chocolate, vamos comer massa, tudo assim, a gente sai, né, bombando. O cavalo não. Quando você dá excesso de energia para o cavalo, a reação dele
é entrar numa espécie de marasmo comportamental. Não é o marasmo da fome, é o marasmo comportamental. Então o cavalo fica assim, sonolento, ele tende a deitar, e na verdade ele deve deitar só à noite ou ser potro, tá certo? Mas assim, um cavalo já com aquela idade lá, ano e 3 meses, ano e 4 meses, não é um cavalo que tem que deitar durante o dia, principalmente deitar com a cabeça erguida, tá certo? Isso é típico de boi ruminando, né? Então excesso de energia causa esse tipo de comportamento. Quando você entra nesse Aras aí e vai olhar o programa nutricional do Aras, o pasto é ruim, o excesso de energia é dado por um excesso de aveia, o nutricionista na fábrica de ração fez a coisa certinha, o dono lá inventou de melhorar, entre aspas, a ração, então ele pôs mais energia, ele quebrou a relação energia-proteína correta, e o resultado é aquilo ali. É máximo. Isso. Perfeito. Corretíssimo. Corretíssimo. Inclusive no Aras, sem pensar na parte cirúrgica, se você for fazer feno, você pode escolher categorias de feno para diferentes categorias. Certo? Então o animal que tem baixa exigência, você pode trabalhar com um feno cortado com 40 dias. Certo? Ou você não tinha escolha, você não queria cortar com 40 dias, mas choveu a hora que você tinha que cortar. Ele só foi secar mais para frente. Certo? Aí você corta ele bem mais para frente, quando o terreno estiver melhor. Passou de 40 dias. Para quem que eu mando esse feno? Esse é um chamado feno B ou feno C, certo? Eu mando para categorias de menor exigência. E o feno A? O feno A eu vou dar para potra, né, ou égua primípara, tá certo? Vou dar para potro em crescimento, vou dar para garanhão em alta utilização e assim por diante. Eu posso fazer isso, não necessariamente pensar só na parte recuperação, cirurgia, mas como rotina dentro do Aras. Mas está corretíssimo. A respeito daqueles casos de cólico, o senhor até chegou a comentar isso, se ficou até na Amazônia, então, a comissão de equinocultura do Senado, lá da Câmara, eles chamaram a gente de Piracicaba, mais o pessoal da Embrapa, para colocar uma posição assim, escutam, o que vocês acham, né? Então veio gente, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, veio gente da Embrapa, veio gente de vários lugares e vieram também o pessoal da área de agronomia. E aí nós contamos a nossa experiência, entendeu? Quando você maneja baixo capim, com uma relação folha-haste favorável, é zero a ocorrência desse problema. Entendeu? Eu não digo para você que não exista algum problema a mais do que isso, mas eu digo que em quase todas as operações que a gente entra para tentar resolver o problema de mortalidade, bastou uma roçadeira e você entrar quando a folha está bem mais tenra. E aí acabou o problema, tanto para animal em crescimento quanto para animal adulto. E a mesma recomendação nós fazemos para os nossos aras que estão no centro-oeste, que estão no sudeste, que também se utilizam de outros pânicos que não o Maasai, por exemplo, Mombaça, por exemplo, Tobiatã, que é um pânico de crescimento absurdo, por exemplo, Colonião, que ainda tem hoje, né? Fala, não deixa isso formar folha velha. O talo, o cavalo não come, entendeu? O talo, o cavalo não come. O cavalo come a folha velha. E é essa folha que vai te dar o problema de constipação. Mas isso é uma cólica em áreas de pânico e que acontece muito em fazendas de gado de corte, onde o camarada não coloca os animais em pastos menores e controlada a lotação. Normalmente são pastos grandes, que era de boi, certo? Ele solta o cavalo não consegue comer tudo, então o capim passa de uma forma generalizada. Essa é a etiologia que eu estou conversando com vocês. Agora, cólica, pergunte para os profissionais da área. Só uma curiosidade. Tem a disponibilidade de dar tanto o capim fresquinho,
tirado, cortado hoje, colocado hoje para o animal. E tem a possibilidade de fazer feno desse material. Na sua opinião, para alimento desses animais, qual seria a melhor opção? Sua pergunta é muito boa, mas ela tem uma resposta assim, sim ou não. É mais ou menos desse jeito. Se você fizer o seu corte bem feito, se preocupar que o cavalo é um indivíduo que vai comer aquela refeição devagar, todo volumoso é consumido devagar, e que há uma chance de que aquele material lá, se não for bem limpo, ou a quantidade não for colocada correta, for em excesso, fermentar, o verde passa a ser extremamente perigoso. Outra coisa, o verde, ele não mantém o valor nutritivo. Hoje você cortou, ele está bom, amanhã ele está um dia mais velho, depois da manhã ele está 2 dias mais velho, é difícil você manter essa condição. O feno, quando ele é bem feito, você estabiliza o valor nutritivo daquele momento. O que é feno? É eu desidratar uma planta matando ela rapidamente. Eu tenho que matar a planta, não o capim que está lá que vai brotar, mas aquilo que eu cortei eu tenho que matar, porque quando eu corto, eu cesso o ganho, não tem mais fotossíntese, mas eu não cesso respiração. Então, no processo de fenação, a pressa é amiga da perfeição. Quanto mais cedo ela chegar no ponto de feno, que é em torno de 88 de matéria seca, 12 de umidade, mais rápido eu matei a respiração dela, menos perda eu tive. E aí, teoricamente, esse material, ele se mantém num valor nutritivo estável. Entendeu? Aí o feno tem essa vantagem. O feno é mais fácil de manusear. Feno eu faço e guardo, né? O outro você tem que cortar todo dia. Mas só para vocês terem uma ideia o que é feno e o que é condição para você fazer feno, quando o Lord Carnarvon descobriu o túmulo de Tutankhamon no Egito, eles entraram lá, encontraram 2 alimentos. Eles encontraram o feno, que tinha sido enterrado junto com o faraó, para na outra vida ele também ter os animais para se alimentar. Aquele feno foi dado para os camelos da expedição. O feno tinha 2.800 anos, e o camelo comeu. E a outra coisa era mel, entendeu? E o mel, todos os pesquisadores comeram mel. Então, né? É um negócio tranquilo. Se você fizer bem feito, você estabiliza o valor nutritivo. Quando acaba o período seco, começa a chuva, aí aumenta a incidência de cólica. Aí seria o caso de quando começar a chover, roçar todo o pasto para vir um pasto novo, ou o pasto velho com a chuva ainda seria já para o consumo? Olha, eu não saberia dizer se o momento que está chovendo, essa brota vai causar cólica. Provavelmente não, certo? Talvez a etiologia dessa cólica seja alguma outra coisa que não é a parte exclusiva de pasto. Agora, começou a chover, se você tem um capim acumulado meio seco, manda a regra agronômica, certo? De manejo de pastagem, que você faça uma roçada de igualação para que todo o capim brote na forma de folha. É muito melhor o cavalo comer alface do que comer brócolis, entendeu? Mas não sei dizer se isso aí tem etiologia com cólica. Aparentemente não. Aliás, vocês vão ter uma palestra de cólica aí, né? Bom, então, não havendo mais pergunta, eu gostaria de agradecer mais uma vez a apresentação do professor Cláudio Haddad.